Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu declaro que esse é o dia que o Senhor fez e convido você, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nosso Deus é um Deus de bom senso. Quando Deus escolhe deixar sua palavra para que seja luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, nós devemos olhar e ter uma percepção. Nós devemos analisar, meditar, pensar o que essa palavra quer nos comunicar. Pois através dessa palavra conhecemos nossa herança em Jesus Cristo e a falta de entendimento da palavra de Deus nos lança em prisões espirituais. É onde Deus diz: meu povo sofre por falta de conhecimento. Hoje eu quero trazer uma palavra que pode abrir o teu entendimento e trazer a você uma postura que vai libertá-lo das situações que talvez estejam perdurando há muito tempo e que você talvez já tenha feito tudo, mas não consegue ver solução. E para isso nós vamos ver uma porção da palavra de Deus que está no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, eu vou estar lendo para você. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Alguns pontos nós queremos ressaltar nesse texto, de tão grande relevância para a nossa vida espiritual. Primeiro, antes de Deus resistir ao diabo, ele vai resistir aos soberbos, aos orgulhosos. Esse é um princípio de Deus. O maior problema de Deus não é o diabo, são os soberbos. A maior dificuldade num quadro onde nós estamos enfrentando alguma batalha espiritual não é a presença dos demônios, é a ausência de Deus. Veja bem, o maior problema na vida de uma pessoa, da perspectiva das Escrituras Sagradas, não são os demônios, mas a ausência de Deus. É a nossa dureza. O que acontece é que muitas vezes nós nos encontramos guerreando contra situações muito estranhas, terríveis, muitas vezes situações onde os relacionamentos estão conturbados, a vida financeira está com problemas, espiritualmente a pessoa está longe de Deus e começa a acontecer situações terrivelmente malignas e pensamos que é o nosso inimigo, o diabo. Muitas pessoas elas jogam toda a culpa sobre o diabo, mas pode ser que Deus mesmo esteja com a mão dele no nosso peito, nos resistindo, porque isso é uma verdade. Antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa bem claro que Deus vai resistir aos soberbos, aos orgulhosos. O grande desafio de Deus é um coração endurecido do homem. E Deus certamente vai confrontar a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria. Todo julgamento que nós fazemos frívolo, julgamento que nós fazemos sem base, sem conhecimento, irresponsáveis, que vem com orgulho ferido muitas vezes, a nossa maledicência, as nossas murmurações, Deus vai confrontar. E nós temos uma tendência muito grande como pessoas a termos uma independência, a olharmos a nossa própria vida e analisarmos tudo ao nosso redor conforme o nosso próprio pensamento. Mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E Deus vai nos confrontar. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele quer nos levar a uma posição onde nós estejamos ouvindo a Sua voz, onde nós tenhamos uma interdependência dEle, onde nós possamos olhar as pessoas e respeitar, honrar as pessoas, honrar as autoridades, olhar e ver que as pessoas são diferentes, que não necessariamente eu sou certa quando eu estou com opinião contrária das pessoas. E em segundo lugar, eu quero dizer que Tiago, ele fala nesses versículos, é que Deus, ele dá graça aos humildes.
Eu acho isso muito poderoso. O princípio da graça de Deus. A graça de Deus é algo que nós precisamos, está à nossa disposição, e a graça de Deus é uma grande chave para nós. Porque depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Graça e orgulho são coisas que não se misturam. O favor de Deus, a abundância do seu reino estão ligadas diretamente a um coração limpo de toda arrogância e de todo orgulho, da soberba. A soberba, ela precede a queda, ela precede a destruição. Interessante que a insuficiência da graça de Deus em relação a algumas situações que nós não conseguimos vencer só é justificada pelo orgulho. Eu queria que você já, à medida que você vai ouvindo essa palavra, vai sondando o seu coração. Porque muitas vezes nós nos achamos em situações, como eu já falei, totalmente adversas, achamos que estamos sendo alvo de tanto ataque do inimigo, do diabo, de Satanás. Jogamos toda a culpa para o reino espiritual da maldade, mas na verdade muitas vezes é o nosso orgulho. E nós vemos que Deus, ele dá graça aos humildes. Como Paulo fala, o pecado, ele não terá domínio sobre vocês, porque não estejais mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Deus dá graça ao humilde. Muito importante nós entendermos isso. Eu quero te dizer que o orgulho é um pecado que nos afasta de Deus. Por causa do orgulho, por causa da soberba, Lúcifer, ele foi lançado lá do céu para a terra, foi expulso do céu. E quando nós estamos nos orgulhando, nós estamos realmente caindo, estamos num caminho de queda, num processo de queda. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E esse talvez seja o ponto mais importante. O que realmente significa isso? Então, Tiago está enfatizando um processo de nós estarmos sujeitos a Deus, a capacidade de enfrentar com humildade as provas divinas. Nós sabemos que nós passamos por provas, nós passamos por tentações, mas nós temos que ter uma capacidade, com humildade, realmente de enfrentarmos todas essas provas que vêm sobre as nossas vidas. Nós falamos, pregamos o Evangelho, mas chega uma hora que nós precisamos, nós somos provados naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos que nós cremos. E quando essa prova vem sobre nós, nós temos que ter humildade, enfrentar com humildade essas provas. A capacidade de nos relacionarmos com o tratamento de Deus. Nós estamos em construção. Deus está fazendo uma obra no nosso interior, está nos aperfeiçoando a cada dia. A Bíblia diz assim: aquele que começou uma boa obra em nossa vida, a completará até o dia da sua vinda. Se você tem entregue o teu coração a Deus, se você declara que você é um cristão, realmente Deus está fazendo uma obra no teu interior. E um ponto muito importante é saber que Deus está fazendo essa obra, nós temos provas sobre as nossas vidas e nós temos que enfrentar com humildade, sujeitando-nos a Deus. Então, a maior questão não é você fazer as coisas para Deus, mas é você deixar Deus fazer a sua obra em sua vida. Quando nós falamos sobre isso, devemos ser flexíveis diante da correção de Deus. Diante do tratamento, nós devemos nos render. Teoricamente, isso pode parecer muito fácil. Quando nós pregamos e quando nós falamos, isso é muito fácil. Mas na prática não é. É aqui que entra então essa palavra que é a humilhação. Quebrar alguns sistemas de orgulho envolve passarmos por provas que muitas vezes não compreendemos. Passar por situações, por perdas que jamais imaginaríamos que aquilo estivesse acontecendo conosco. São situações que afrontam nossos pontos fracos, que provocam o nosso senso de justiça própria. E Deus quer tratar não apenas com aquele lado negativo do nosso ego, do nosso egocentrismo, do nosso orgulho, mas quando falamos de ego, de orgulho, imaginamos muitas vezes aquele lado negativo, aquele lado terrível, malicioso. Mas o ego tem também um lado que, entre aspas, é positivo, que é muito sutil. O lado do orgulho, que se alinha exatamente no ego justo, bonzinho, religioso. A justiça própria, que produz aquela indignação quando a misericórdia humana, que nos leva a analisar o pecado alheio, a julgar, como também aquele lado do orgulho,
da nossa própria espiritualidade. Muitas vezes nos achamos muito espirituais. Tudo isso são artimanhas, são artifícios de orgulho que têm o potencial de destruir a nossa intimidade com o Espírito Santo. E Deus quer lidar com essas coisas. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. E por fim, esse versículo diz assim, Tiago fala assim: e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Na verdade, nós gostamos mais dessa parte, de realmente estarmos repreendendo a ação do inimigo, realmente de lançarmos toda a culpa sobre o diabo. E muitos veem somente essa face do versículo. Mas o processo de nos sujeitarmos a Deus constrói uma autoridade espiritual, através do qual nós vamos resistir ao diabo. Não vai ter uma outra alternativa senão fugir. O diabo não vai ter uma outra alternativa senão fugir quando ele vê a autoridade de Deus em nossas vidas. Guerrear através da humilhação e da perseverança. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Eu quero que você analise as circunstâncias que estão acontecendo na tua vida ou que já aconteceram. E se já aconteceram e você passou, você deve ter a percepção de saber que Deus trabalhou no teu interior. Que realmente muitas coisas foram quebradas nesse processo. E que você hoje é uma pessoa muito melhor, mais humilde, mais tratável, mais mansa, mais benigna. Jesus, quando ele chama, ele diz assim: olha, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que nós temos que aprender do Senhor. A mansidão está diretamente ligada à humildade. E a humildade está diretamente ligado à mansidão. Não podemos resistir ao diabo. Não teremos jamais autoridade espiritual sem antes nós realmente deixarmos que esse orgulho seja quebrado. Sem antes sujeitarmos-nos a Deus, humilharmos-nos diante da potente mão do Senhor. Não vai ter esse processo completo e pleno na nossa vida. Não vamos ter um crescimento espiritual se formos muitas vezes estivermos tão endurecidos no nosso coração que passamos a ser uma pessoa que não ouve os outros, não vê a palavra de Deus, não tem revelação da palavra de Deus, porque o orgulho, ele faz uma barreira entre nós e o nosso Deus. Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro a toda a situação que você está passando e que antes de você estar resistindo ao diabo, realmente você se humilhe diante do Senhor e sujeite-se a Deus. Deixe o Senhor realmente trabalhar no teu interior, porque você está em obras. Vamos fazer uma oração agora? Toda palavra, ela tem a expectativa. Deus tem a expectativa de uma resposta do nosso coração. Humilhe-se agora diante do Senhor e você vai ver que os céus vão se abrir e você vai ter mais entendimento e autoridade espiritual. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer pela tua palavra que nos mostra a verdade. Deus, nessa hora nós queremos nos render a ti, Senhor. Queremos, Senhor, que todo esse orgulho, Deus, que está tão instalado na nossa vida, desde que nós nascemos, Senhor, é uma raiz que já nasceu conosco, Senhor. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser trabalhados, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de sermos humildes, Senhor, que nós possamos ter uma decisão de sujeitarmos-nos ao Senhor, para que, por fim, tenhamos autoridade de resistir ao diabo e ele vai fugir de cada um de nós. Eu coloco, Senhor, essas pessoas que estão fazendo essa oração diante do Senhor, sabendo que o Senhor está trabalhando, mas que nesse momento haja uma percepção dessa palavra e haja uma rendição diante dela. Eu oro abençoando essas vidas, Pai, e que essas circunstâncias tão difíceis que talvez essas pessoas estejam passando, Senhor, de enfermidade, de relacionamentos, de situação financeira, ó Deus, problemas no trabalho, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento e que pela quebra do orgulho também seja quebrado, Senhor, essa cadeia que está prendendo essas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. No programa de hoje nós falamos que o nosso orgulho é o pior inimigo. Nosso pior inimigo, aquilo que nos afasta de Deus. Então a nossa maior arma de batalha é nos humilharmos diante do Senhor. Venha estar conosco nas nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia e que você possa humilhar-se diante da potente mão de Deus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.
easier to be. Easier to be me. It's hard to believe